Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e também coloque aqui nos comentários futuros temas pra gente gravar. Nos siga também em nossas redes sociais, o link vai aparecer aqui na descrição e também vai aparecer na tela. Então é isso, Deus abençoe você e seus estudos e até a próxima. Então, meus amigos, estamos começando mais um episódio hoje com um tema caríssimo à tradição cristã, que é sobre o misticismo cristão. E comigo, para falar sobre esse tema, tem o famoso e querido Lucas Serrano. Bom, pessoal, estou de volta. Queridão, voltou. Deus abençoe, vamos lá. Serrano, você pode apresentar nosso convidado? Com certeza, isso aqui é um homem, um gigante, um cara com um coração enorme, um amigo pessoal também, e um cara que faz um esforço gigantesco para levar o evangelho, principalmente nas regiões aí da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, né? Que é nosso querido reverendo Rafael, diácono da IEB. Dê suas credenciais, Rafael. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Paulino. Eu estou aqui na Diocese Anglicana do Recife, trabalho especificamente na Paraíba, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. Minha formação original é ciência da computação, qual eu exerço todos os dias, mas estou basicamente para entregar meu TCC de teologia esse semestre e o de ciência da religião também esse semestre. Então, possivelmente esse semestre vai ser um semestre de vitórias acadêmicas, e tenho trabalhado na igreja já, acho que 5, 6 anos, como clérigo, diácono, fazem poucos meses, minha ordenação foi em abril, mas já tenho tido aqui, pelo menos na Paraíba, eu já servi em 4 cidades diferentes, então muita gente de locais diferentes, vivências diferentes, e tem sido uma experiência muito boa. Recentemente tenho tentado trazer esse assunto da mística cristã, especialmente da mística inglesa, né, que é mais cara para a nossa tradição, para o português, porque eu acredito que ela tem muito a oferecer para a gente num estilo de vida e numa visão que nos permite nos aproximar de Deus de uma maneira que às vezes a gente não pensa muito ou ignora. Então, a gente hoje vai conversar sobre como de explorar essas novas formas e antigas formas de ter esse relacionamento com Deus através de alguns autores, especialmente autoras da nossa tradição. Amém. Rafael, o que é o misticismo cristão e como ele se desenvolveu nas Ilhas Britânicas? Olha, misticismo cristão é uma coisa interessante. Quando as pessoas escutam falar sobre misticismo, especialmente hoje em dia, essa palavra está assim, às vezes associada a outros contextos, mas a palavra mística nasce dentro do cristianismo. A palavra mística nasce no cristianismo mais ou menos ali pelo ano 500, e ela fala de uma forma de conhecer a Deus de uma maneira experimental, no sentido de experimentar a Deus não de uma maneira racional de conhecimento, mas sim de uma maneira de sentir e de viver diretamente a experiência divina. Então, essa experiência mística, ela vai acompanhar muitas figuras importantes da igreja. A gente vai conhecer várias figuras na tradição ocidental que são grandes místicos e grandes místicas. E a gente vai ter também nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, essa tradição, especialmente vindo da tradição monástica e devocional medieval. A gente sabe que a Inglaterra, a igreja inglesa, sempre foi conhecida por ser uma igreja bastante erudita, bastante capaz em termos teológicos, e até um exemplo para a Europa em tempos de dificuldade. Por exemplo, vou lembrar aqui que quando Carlos Magno quis instruir seus clérigos e fazer uma revolução de conhecimento dentro do Sacro Império Romano Germânico, ele chamou um monge inglês, né, Alcuino de York, para poder fazer esse trabalho. Então, dentro dos claustros medievais da Igreja da Inglaterra, tanto os monges quanto as freiras, anacoretas, essas pessoas
tinham experiências com Deus a partir da oração contemplativa, do entendimento da natureza e da própria experiência da criação. Uma maneira de encontrar Deus, inclusive, para essas pessoas, era entender como tudo isso que a gente vive, que a gente experimenta e que a gente vê, mostra como é Deus, quem é Deus e o que Ele quer para nós. Vou lembrar aqui de Juliana de Norwich, né, que é uma mística muito importante da igreja inglesa, que vai se referir a um pequeno objeto como a nós, e ao olhar essa nós, ela vai entender verdades muito importantes sobre a natureza e o caráter divino. Que ela diz, essa nós, por menor que seja, por mais desimportante que seja, ela foi criada por Deus, importante o suficiente para ser criada por Deus, e importante o suficiente para ser mantida por Deus. A existência dela depende de Deus, e, por causa disso, Deus ama essa nós. E aí ela diz, nós somos a criação, o universo é como essa nós. Nós somos criados por Deus, mantidos por Deus e amados por Deus, independente do tamanho. Então, ela olhando para uma árvore, ser uma paisagem comum da época, ela teve uma revelação do caráter divino. E essa é uma coisa da mística cristã. É justamente entender Deus na experiência da vida e na própria experiência da realidade e da criação. O misticismo inglês, a mística inglesa, ela é geralmente uma mística simples, que trata muito de afeto, no caso aqui dessa visão do carinho, do amor de Deus, e justamente dessa interioridade. Se a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, o impulso do Espírito Santo dentro de nós vai nos levar, com certeza, a entender melhor o caráter, a natureza, o amor divino, se a gente se deixar calmo e tranquilo para ouvir o que ele tem a dizer. Então, o desenvolvimento se dá justamente isso, no silêncio, nos claustros, no isolamento da vida monástica da igreja medieval inglesa, e a partir disso vai se desenvolver até a modernidade, onde a gente tem exemplos muito bons, como Evelyn Underhill, do século passado, que pegou toda essa tradição aí de 1.500 anos e repaginou ela para um público moderno, para um público industrializado, que vive nas cidades, que é urbano, que tem pressa para que ele possa ser útil para a gente hoje em dia. Então é isso, é uma forma de se unir a Deus, de conhecer e experimentar Deus de uma maneira mais profunda. Muito bem, muito bem. É bem legal lembrar e adicionar esse negócio do misticismo, né? Muito obrigado por trazer isso pra gente. E, assim, Rafael, tem uma dúvida aqui, uma questão. Por que tu escolheu focar em Juliana de Norwich, A Nuvem do Não Saber e Evelyn Underhill? Eu decidi focar neles porque eles são bastante caros à nossa tradição anglicana. A nossa tradição, que vem da Inglaterra, que vem das Ilhas Britânicas, tem esses pesos espirituais, esses grandes pesos pesados da espiritualidade, e eles nem sempre recebem o olhar, o carinho, a atenção que eles merecem. A gente sempre está ouvindo falar de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, de Mestre Eckhart e de outros grandes místicos, mas às vezes a gente esquece que a Inglaterra, de onde vem a nossa tradição, também teve místicos profundos, muito importantes e que têm muito a acrescentar. E esses são 3 exemplos de místicos e trabalhos místicos que influenciam a visão, especificamente a visão anglicana da mística cristã. E eles são bastante acessíveis e influentes. Hoje, em português, por exemplo, a gente tem as Revelações do Amor Divino, né, de Juliana de Norwich, a gente tem A Nuvem de Não Saber, já traduzidos, publicados, facilmente acessíveis em português, e, mais recentemente, né, a gente tem também Evelyn Underhill, que é da nossa igreja, da igreja anglicana, aí no século XX, mais ou menos no início do século ali, perto da Primeira Guerra Mundial, que serve como uma ponte e até uma chave interpretativa dos místicos anteriores. Então, eu acho que toda pessoa interessada em anglicanismo vai ter um benefício muito grande em conhecer isso, porque essa é uma parte inerente da nossa tradição.
A gente vê hoje, por exemplo, pessoas romanas, ortodoxas, de outras igrejas, redescobrindo esses autores e essas autoras, e às vezes a gente que é anglicano, que tem essa tradição inglesa forte, não conhece. Então a gente precisa entender que dentro de casa a gente tem muita coisa boa a aprender e reconhecer essas coisas boas que a gente tem dentro de casa, ter elas, aprender elas e usar elas para o nosso benefício. Então, por isso que eu decidi, nesse momento, focar mais no que vem da Inglaterra, para a gente poder redescobrir, especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem uma tradição tão forte disso, essas pessoas que influenciaram a nosso modo de vida, o nosso entendimento de igreja, o nosso entendimento de teologia, o nosso entendimento de relacionamento com Deus, e às vezes a gente nem sabe quem são. Então, esse é o motivo da escolha, essa é a razão. Rafael, me fala um pouquinho sobre o contexto histórico e religioso desses autores. Então, esses autores viveram em períodos da Idade Média que, como a gente sabe, em muitos momentos eram bastante caracterizados por guerras, por problemas, às vezes por cismas, por incerteza. Por exemplo, Juliana de Norwich, quando ela vai escrever, quando ela tem, né, suas revelações, ela está de cama. Ela está numa situação onde ela crê verdadeiramente que ela vai morrer, e ela tinha as revelações durante 2 noites, onde ela está no leito morrendo, e sentindo basicamente a força, a sua vitalidade, a sua vida indo embora. E é nesse momento que ela tem essas visões. Então, por exemplo, no caso dela, a gente tem um contexto muito grande aí de peste se espalhando e se alastrando pela Europa. Então, é um contexto de muitos problemas e de muitas revoluções na maneira das pessoas veem o mundo. A gente sabe que no período da peste negra mesmo, a religião, a arte, a música, a literatura, o modo de vida, tudo isso foi mudado, modificado profundamente. Ainda falando da Juliana, existem várias edições dela, né? Aqui no Brasil, ela já foi bastante traduzida. Tem uma edição da Penguin, assim, que parece bem acessível e é muito linda. E vem um pouco, assim, contando a história também. Você recomenda isso, assim, de cara, para qualquer pessoa? Porque é um tipo de coisa fácil para ler? Assim, Juliana de Norwich não necessariamente é tão fácil de ler, porque vem de outra realidade. Ela vem de uma realidade medieval, mas a maneira como ela descreve as suas visões, especialmente a maneira como ela interpreta as suas visões, não são tão distantes da gente. Então, tem algumas coisas que vão ser mais complicadas de entender, mas, no geral, é possível sim. Ela tem uma maneira muito didática de explicar as visões. Ela diz o que ela viu, ela começa dizendo o que ela viu, e aí depois ela explica o que ela viu, no sentido do que ela recebeu de informação. E isso ajuda tanto a você visualizar com ela a visão, quanto você a montar o significado dessa visão com ela. Mas se fosse para ser algo mais prático, mais acessível para o dia de hoje, eu diria que possivelmente Evelyn Underhill é a melhor forma de começar, porque Evelyn Underhill não tem uma distância tão grande em termos de tempo, século passado, ou seja, a gente já tem uma linguagem mais moderna, a gente já tem sensibilidades modernas, uma cultura mais moderna, já industrial, de uma potência econômica da época, né, que é a Inglaterra. Então, em termos de ideias, de costumes, de padrões, de cultura, de vivência, Evelyn Underhill está muito mais próximo da gente do que Juliana de Norwich ou A Nuvem de Não Saber. Então, para iniciar, eu diria que possivelmente Evelyn Underhill é mais acessível no sentido de facilidade de compreensão. É mais difícil encontrar Evelyn Underhill em português. Isso é um problema. O livro mais clássico dela, né, que é o Misticismo, o nome é esse, Misticismo, onde ela vai, durante metade do livro, fazer um apanhado filosófico, científico, psicológico do que é o misticismo das experiências místicas, e na outra metade ela vai falar da parte prática, de como é que se faz a mística na vida real. Esse livro, por exemplo, hoje, eu não achei
disponível em português. Ele não existe mais. Ele tinha uma edição mais antiga, mas ela não é impressa há muitos anos, então ela precisa ser retrazida, precisa ser republicada e revista. Existe uma edição do Misticismo Prático, que está aqui no Brasil há um tempo, mas ela é pouco conhecida. Inclusive, acho que é que você tem, o Lucas Alves. E agora eu estou trazendo materiais de Evelyn de Rio em português. Eu estou com um projeto nas minhas horas vagas de fazer tradução das principais obras dela e disponibilizar e publicar, porque em termos de anglicanismo ela é a ponte para compreender todos esses autores que vieram antes e é uma boa porta, um bom acesso para esse conhecimento. Então, a gente precisa desse conhecimento em português justamente para introduzir, trazer aos anglicanos o conhecimento dessa parte da tradição. Então, nas horas vagas, eu estou tentando ver se eu consigo adiantar isso aí para a gente trazer para ficar mais acessível. Mas em termos de diferenças culturais, ela é a mais fácil. Juliana é uma das mais distantes da gente, né? Porque a gente já tem 600 anos, mais ou menos, de distância entre nós. Então, é uma linguagem mais complicada, um contexto cultural que você realmente precisa de uma introdução assim, no livro para entender o que estava acontecendo na época, para poder ficar mais claro todas as ideias. Mas ela é bem didática ainda para uma pessoa que viveu 600 anos atrás e é muito fluida nas suas descrições, nas suas explicações. Então, dá para começar. Você pode pegar o livro e começar ele tranquilamente. Não, você não vai se perder nele. É possível, sim. Muito interessante. A gente pode falar um pouco do... Assim, você já deu um super apanhado aí sobre Juliana, sobre Evelyn, né? Você afirma que Evelyn é mais interessante para o nosso tempo, né? Mais fácil. Mas a gente não falou ainda da Nuvem do Não Saber, né? Por que a gente considera ela como uma obra mística? O que torna ela mística? O que torna ela mística? Rafael, explica pra gente. A Nuvem de Não Saber é uma obra interessante. É uma obra bem interessante, porque logo no início você vê que ela é uma obra que é voltada a poucos, né? Tipo, ela foi feita para ser uma obra que era para ficar em silêncio entre um grupo pequeno e tudo mais. Basicamente, aquele grupo das pessoas que conseguem realmente entender o assunto, e faz sentido. Numa igreja, mais ou menos naquela época, que às vezes tinha muitos problemas com qualquer coisa que pudesse soar divergente, eu entendo porque alguma pessoa gostaria de guardar um livro, um material como a Nuvem de Não Saber, de forma mais isolada e longe dos olhos. Porque ela tem uma visão bem particular, mas não é inédita no cristianismo, mas é bem particular, que é o que a gente chama de via apofática ou via negativa. E aí, quem lembra da escola de teologia e das leituras de teologia vai lembrar de Pseudo Dionísio, né? Pseudo Dionísio vai ser basicamente o estreante da via negativa e da via apofática. Assim, nomes estranhos, nomes difíceis, mas basicamente a via apofática, a via negativa, é uma forma de entender Deus além do entendimento, o que parece paradoxal, mas na verdade não é. É um método baseado na experiência de Deus e não necessariamente no conhecimento de Deus. A nuvem do não saber, especificamente, é uma metáfora, é uma imagem que nos explica que o conhecimento sobre Deus está acima da nossa capacidade. E isso a gente pode até pegar de uma posição filosófica. Nós sendo seres espaciais, contidos no espaço, contidos no tempo, contidos nessa dimensão, e nessa criação só conseguimos entender, processar os pensamentos e as informações que vêm desse mesmo nível que o nosso. Então, a realidade divina, fora do tempo, fora do espaço, fora da criação, que não compartilha com nós essa criação, nem os atributos dessa criação, é algo que a gente só consegue se aproximar por analogia, por exemplo, mas que a gente não consegue tocar de fato.
A gente fala por analogia, a gente consegue criar imagens, parábolas, coisas que nos ajudam a entender um pouco, mas a gente nunca consegue realmente cruzar a nuvem de não saber e chegar ao conhecimento da realidade divina de fato, como ela é. E a nuvem de não saber é justamente isso. A nuvem de não saber alega que entre nós e Deus, no sentido racional, no sentido do conhecimento, existe uma nuvem escura que ela é impenetrável. Ou seja, pelo nosso raciocínio, pelo nosso conhecimento, a gente não consegue entender a Deus. Porque para entender a Deus, a gente precisava ser o próprio Deus, ter os próprios atributos, as próprias características de Deus. Então, como é que a gente entende a Deus se a nossa racionalidade não consegue capturar a sua grandeza? E aí é onde a gente entra na maneira contemplativa de orar, de fazer as coisas, que é uma oração que busca ir entrando nessa nuvem e pegando o conhecimento de Deus a partir da prática, da contemplação, da meditação exclusiva, por exemplo, uma das coisas que a Nuvem de Não Saber vai falar é da meditação exclusiva de uma única coisa, um único conceito. Por exemplo, vamos orar hoje. Em vez de fazer uma oração bem grande, como a gente tem no livro de oração comum, a nossa oração de hoje vai ser o amor. E a gente vai focar no amor, meditar no amor, repetir o amor, esvaziar o pensamento, afastar a nossa racionalidade, afastar as nossas expectativas intelectuais, afastar tudo isso e se deixar esvaziar para que esse amor que a gente está contemplando não seja só o amor teórico, mas seja a experiência do amor. E uma vez que a gente tem a experiência do amor, a gente pode passar dessa nuvem um pouquinho. Um raio de luz assim passa dessa nuvem e nos ilumina. Então, essa via negativa é justamente a maneira de construir o entendimento de Deus justamente por uma maneira que não é racional, intelectual. Às vezes as pessoas se assustam, vamos jogar a racionalidade fora, mas não é isso. É o entendimento que a fé, por exemplo, é uma coisa supra-racional. Ela vem depois da razão. A razão chega até certo ponto, até certo momento, e a fé, então, tem que dar o salto de fé, né? O leap of faith, que vai cruzar aquela sombra que a razão não consegue atingir. Então, é basicamente isso. É um livro inteiro dedicado a ensinar o estudante, né, a pessoa, o tutorando do autor, a como alcançar Deus através disso. É basicamente um ensaio inteiro ensinando como, passo a passo, ir afastando o intelecto, afastando as expectativas e se abrindo a essa nuvem de não saber, a essa nuvem escura, impenetrável, que está entre o nosso entendimento e o entendimento real de Deus, mas que, se a gente aprender, pode se tornar luz, pode se tornar entendimento, pode se tornar compreensão na prática. É um livro um pouco mais complicado de lidar, dá um pouco mais de trabalho, mas também é um livro muito interessante, bastante interessante, justamente porque a gente não tem o costume de lidar com Deus nesses termos. A gente sempre quer entender, especialmente no Ocidente, né? O Ocidente tem uma preocupação muito grande por entender, por explicar, por esmiuçar, por detalhar, colocar tudo em papel, colocar tudo em ideias, dar os mínimos dos detalhes. Essa forma aqui é o contrário, vamos jogar tudo isso fora e vamos experimentar a realidade divina, que não é explicável, não se coloca em palavras, mas que é possível sentir. Então, é basicamente isso. Rafael, o que a gente sabe sobre o autor anônimo da Nuvem de Não Saber? A gente possivelmente sabe que é um monge ou um diretor espiritual ali do século XIV. Claramente é uma pessoa que é muito bem formada, inclusive em filosofia e teologia, que tem uma capacidade assim formativa, educacional muito grande, muito boa mesmo. Tem outro texto espiritual nesse mesmo estilo que a gente acha que possivelmente é do mesmo autor. É um texto menos conhecido, serve como se fosse uma continuação da Nuvem de Não Saber. Esse texto especificamente eu acho que não tem em português, eu não achei.
mas é um texto menos conhecido, não tem a fama que a Nuvem do Não Saber tem. E é um autor anônimo, né? Basicamente, o anonimato dele é uma forma de focar em Deus e não na sua própria pessoa. Mas eu tenho a suposição que também tem a ver com o próprio panorama religioso da época, que onde certas ideias talvez não fossem tão bem aceitas. Então, não diz isso especificamente, mas eu suponho que também tem a ver com isso. Mas, no geral, a gente não sabe tão bem sobre o autor, porque ele é anônimo, e esse é um livro, é um trabalho que ficou registrado e que a gente tem em poucas cópias. Mesma coisa com Revelações do Amor Divino, de Juliana de Norwich, a gente tem poucas cópias dele que chegaram a nós. Então, de certa forma, foi por intervenção divina mesmo, que a gente redescobriu esses textos, porque são textos que você tem, tipo, uma ou duas cópias dele que existem e não tem mais. Então, elas chegaram a gente, assim, quase sem chegar. Correram um risco muito grande de serem perdidas e apagadas na história, mas chegaram para a gente. Então, são autores anônimos, os dois, né? Juliana, por exemplo, é um nome que a gente dá para ela, mas a gente não sabe qual é o nome dela. Esse nome é dado, por exemplo, porque a gente sabe que ela era uma reclusa, era uma anacoreta, né? Que era uma pessoa, tipo uma freira, que vivia no lugar de lado de uma igreja chamada Igreja de Saint Julian, né? Então, por causa da igreja se deu esse nome, mas a gente também não sabe informações. A gente sabe, por exemplo, que ela estava nos seus 30 anos quando teve a revelação que ela diz. Mas esses autores, para a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente perdeu as informações. Talvez se a gente soubesse mais, a gente não se importasse tanto com a obra e se importasse mais com o autor. Talvez Deus tenha feito isso de propósito, para a gente ficar com a obra mais e não ter tanta informação para poder focar naquilo que eles nos dizem. A gente estava falando antes da Evelyn Underhill, né? E qual seria a importância dela, desse redescobrimento do misticismo? Evelyn Underhill é, para mim, uma figura muito importante nessa área. Primeiro, porque ela trouxe esses místicos de volta. Evelyn Underhill basicamente ressuscita esses místicos do passado e traz eles para o panorama da sociedade. Nuvem de Não Saber, Juliana de Norwich, Ruysbroeck, que é outro místico, que ela tem um livro basicamente dedicado para ele. São pessoas que ficaram meio assim esquecidas e ela traz de volta, o que é bom. Ela dá a luz desse aspecto da tradição que a gente deixou um pouco de lado. Ela também tem um trabalho muito bom de sistematização do conhecimento. Ela é extremamente competente em pegar esse conhecimento de várias fontes diferentes, de vários autores e autoras e épocas, estilos literários, linguísticos, inclusive até idiomáticos, né, de linguagem. A gente está falando aqui de duas obras medievais que são de um inglês muito diferente, e ela também teve um trabalho de investigar essas obras no inglês original, de entender o que elas estavam escrevendo, o que elas estavam dizendo, e colocar numa linguagem moderna. Então, até essa dificuldade de acesso e questões mesmo de linguagem por causa da distância, ela resolve, ela traz na linguagem moderna para que a gente possa acessar e possa entender. E ela consegue sistematizar o conhecimento da mística. O livro que eu já falei, né, o livro principal dela, que é o Misticismo, ele é um livro bem grande, consideravelmente grande, onde metade do livro é basicamente como se fosse a ciência do misticismo. Todos os aspectos, psicológicos, sociais, religiosos, a história do misticismo e tudo mais, para fazer um apanhado realmente gigante sobre tudo que tinha no assunto na época, para que as pessoas pudessem ter uma fonte basicamente única, onde que contivesse a maioria das coisas e tudo que é importante para saber num lugar só. Então, ela tem essa sistematização, e a segunda parte do livro é basicamente uma parte prática, onde ela vai explicar detalhadamente como é o processo da vida mística
baseado justamente em todas essas pessoas, em todos esses autores, em todas essas autoras. Então, é muito bom esse trabalho dela, porque ao fazer isso, não só ela traz de volta do passado essas pessoas, mas ela faz para a gente o favor de colocar tudo num lugar só. Ou seja, em vez de a gente precisar de ter vários livros e tudo mais, a pessoa que está interessada em aprender como pode pegar apenas um e, naquele livro, ela vai sair basicamente bem informada do assunto no geral. Ela produziu muitos livros durante a vida dela, dezenas e dezenas de livros. Alguns são mais famosos, Misticismo, Worship, que é adoração, também é relativamente famoso. Misticismo Prático, que foi o primeiro livro que eu traduzi, também é relativamente famoso. Os Místicos da Igreja é um livro bem legal, que eu gosto muito, porque ela vai fazer justamente um apanhado dessas pessoas. Quem são essas pessoas que passaram durante esses 2000 anos de cristianismo e influenciaram? Vamos falar sobre a vida deles. Quem foram eles? Onde eles viveram? Qual a época que eles acreditavam? Qual é aquilo que eles pregavam e falavam e tudo mais? Ela vai basicamente pegar todos os místicos importantes da tradição cristã e vai dedicar um tempo para cada um, para fazer a gente conhecer aquela pessoa. Quem ela é, porque ela é importante. E eu acho que esse é um trabalho bom, porque até Underhill, eu vejo que a gente não tinha, especialmente em língua inglesa, esse tipo de trabalho. Estava tudo espalhado, você tinha várias fontes, vários locais, mas a partir dela a gente consegue ter uma sistematização desse conhecimento que fica até mais fácil para a gente passar adiante. Fica até mais fácil para a gente ensinar, para a gente propagar, para a gente divulgar, justamente porque ele está sistematizado, e até para catalogar e buscar as informações. Além disso, além de todo esse trabalho gigante que ela teve de produção de conteúdo, produção de livro, editorial e tudo mais, ela também foi uma pessoa que trabalhou muito dentro da Igreja da Inglaterra como uma diretora espiritual. Ela tinha um trabalho com pessoas onde ela fazia direção espiritual, aconselhamento espiritual, e assim ela terminou influenciando uma geração inteira, gigante de pessoas, tanto de leigos quanto de clérigos da Igreja da Inglaterra, e obviamente a Igreja da Inglaterra influencia todo o resto da Igreja Anglicana. Então, um pedaço da espiritualidade anglicana do século XXI, do direcionamento espiritual, da maneira que a gente lida com esses assuntos, veio dessa mulher, veio dessa pessoa. Obviamente que ela era uma pessoa leiga, né, não ordenada, porque naquela época a Igreja da Inglaterra não fazia ordenação feminina, mas ela era muito respeitada por todas as pessoas da igreja, seja pessoa leiga, seja clero, e até por pessoas de fora da igreja. Uma curiosidade, por exemplo, a gente teve uma edição em português desse livro Misticismo, né, que é o livro principal dela, a Magnum Opus, a obra-prima dela, e essa edição em português que a gente teve não foi editada nem traduzida por nenhuma editora religiosa. Por exemplo, ela foi traduzida e editada pela antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ou seja, ela é uma autora tão maravilhosa no assunto que outra galera, outro pessoal de outro grupo, com outras coisas, disse, caramba, essa mulher tem um negócio legal para ensinar, vamos traduzir, vamos trazê-la para português. Então, ela tem esse poder de até passar além das fronteiras do cristianismo e atingir pessoas de outras tradições, de outras culturas, de outras visões religiosas, de tão forte, tão potente que é os escritos dela. E, tendo a experiência de ter traduzido um dos livros dela, eu posso dizer claramente que ela tem uma linguagem, uma maneira de escrever, de se expressar, que é muito particular e é muito única dela. Só ela tem. E é um dos trabalhos que acho que foi mais difícil para mim, foi tentar manter esse estilo dela de escrever, de pensar, de se expressar, porque ele também ajuda muito. Eu vejo que Underhill, nesse sentido, é um bom foco da mística moderna hoje em dia, e ela também tem um lado bastante ecumênico que eu gosto muito. Ela é acessível, né, para outras religiões, e ela tem uma visão que eu particularmente gosto. Ela diz que a mística, como essa questão de união com a realidade,
ou com Deus, ou com o divino. Cada povo, ela diz, vai chamar isso de maneira diferente, mas ela, sendo cristã, acredita que o cristianismo é a melhor forma, a forma mais completa, a forma mais, assim, mais eficiente, mais eficaz de fazer isso. Ela vai dizer que todas as culturas, de certa forma, conseguiram entender essa mística e praticar essa mística, e cada um no seu conhecimento, obviamente, sem ter ainda a luz do Evangelho, conseguiu compreender um pouco da natureza de Deus, um pouco da divindade de Deus, um pouco do amor de Deus através disso. Eles, obviamente, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham ainda o conhecimento de Jesus, mas eles conseguiram entender que existia algo amoroso, algo cuidadoso, algo que se interessava com nós, que estava próximo, que queria nos amar e nos ajudar e ter um relacionamento conosco a partir justamente dessa mística, dessa experiência transcendental. Então, ela consegue englobar todo mundo basicamente numa mesma tenda e ensinar ao mesmo tempo isso de uma maneira muito, muito prática e bastante útil. E que eu acho que é muito importante para a gente hoje em dia, no geral, e que vai nos ser muito útil. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais tarde, sobre a utilidade dessas coisas. Rafael, vou fazer uma pergunta composta. Quais são os temas comuns entre esses três autores e como esses místicos compreendem o amor de Deus? Um tema comum desses três autores é justamente o amor de Deus. A mística inglesa é especificamente voltada a isso. O trabalho de Juliana, né, já se chama Revelações do Amor Divino. Então, basicamente, as visões delas todas são, no final das contas, falando sobre o amor de Deus, que é representado de várias formas, desde a criação, a manutenção do mundo, mas também, particularmente, pela encarnação, morte e ressurreição do Senhor. Então, o amor de Deus é basicamente um tema central. Outro tema central é o caminho da interiorização, né, de se voltar para dentro. Porque, como cristão, a gente vai entender justamente como ficar em silêncio para dar lugar para o Espírito Santo falar em nós. Então, é um caminho que treina a nossa concentração, treina a nossa vontade, treina a nossa percepção para adotar o silêncio e, no silêncio, ouvir o Espírito. E, no silêncio, se render a Deus. Render a Deus no sentido de deixar o controle, de tirar da gente essa ideia fantasiosa que a gente tem de que a gente está no controle das coisas, de que a gente comanda as coisas, de que a gente tem da nossa vida o controle e a gente tem um controle do nosso destino. Juliana, quando está escrevendo, ela está escrevendo numa cama, né? O leito de morte dela, pelo menos é o que ela acredita. Ela depois vai se recuperar. Mas naqueles dias que ela estava tendo as visões, ela achava que ia morrer. Então, existe um entendimento muito forte nesses trabalhos de que a gente precisa ouvir o Espírito Santo dentro de nós e se render a Deus e a sua vontade, mesmo que esteja uma nuvem de não saber entre o nosso conhecimento e o conhecimento de Deus. Mesmo que a gente, às vezes, se ache estar num mar profundo e escuro, sem saber para onde a gente vai, mas é justamente conhecer que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus tem essa intenção de nos ajudar, de nos cuidar, e a partir disso confiar que mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga compreender, Deus está no controle. E a gente se rende a Ele, se entrega sabendo que Ele está no controle e que para onde Ele nos levar, a vontade dele é boa e é justa e tudo está bem. Inclusive, é uma frase que Juliana vai repetir bastante. All shall be well, né? E tudo vai ficar bem. Ela repete muito isso justamente porque ela sabe que por mais que ela estivesse morrendo, desfalecendo, sentindo o corpo falhar e a vida ir embora, ela confiava que a vontade de Deus era soberana e maravilhosa. Então, existe essa valorização da experiência em vez do raciocínio teológico abstrato. Todos esses autores vão valorizar muito a experiência do amor de Deus, a experiência da realidade divina, a experiência da iluminação do Espírito Santo, a experiência desse contato direto com Deus, muito mais do que uma discussão racional, intelectual, filosófica sobre esse Deus.
Eles sempre preferem viver o Deus do que debater sobre o Deus. E isso é uma coisa que às vezes a gente precisa lembrar, tá bom? E a compreensão do amor de Deus aqui é uma compreensão que nos lembra que o amor de Deus é incondicional, absoluto, mesmo diante do pecado, mesmo diante da falha, mesmo diante da nossa condição como seres humanos. O amor de Deus não vai embora, ele está sempre presente. Ele se mostra, inclusive, né, absoluto, infinito, no sacrifício do próprio Deus que vem, vive com a gente, sofre os nossos sofrimentos, morre como nós, passa pelas nossas experiências. E isso leva ao entendimento que não só esse amor é incondicional e absoluto, mas ele é um amor que é íntimo, que é presente, não é um amor distante, não é um amor que a gente vê através de um vidro. É um amor que vive na nossa vida, que está presente no dia a dia, que nos conhece profundamente, que sabe das nossas necessidades. É um amor que não é só um amor que vem de um lado só, é um amor que vem dos dois lados, que é um amor que se troca, que se compartilha, que se experimenta, que vem tanto de Deus, mas que volta da gente como criatura para amar seu Criador, e por isso se torna um amor que é maior, mais íntimo e mais profundo que qualquer outro amor. Porque só o amor divino é verdadeiramente infinito e nos conhece perfeitamente a ponto de nos preencher. Qualquer outro amor é um amor que, no máximo, vai nos ajudar e cobrir alguns pontos, mas Deus, conhecendo a gente perfeitamente, nos preenche perfeitamente também com seu amor. E, por último, que esse amor é o único caminho seguro para a gente se aproximar de Deus. É a única forma, de fato, garantida da gente chegar a Deus, experimentar Deus, é a partir desse amor. Que não é só um amor que vive dentro da gente, mas, por último, é um amor que precisa ser levado ao resto das pessoas, levado ao resto da humanidade e mostrado aos outros. Juliana, por exemplo, disse que escreve o livro dela, as visões dela, justamente para que a gente partilhe com ela das visões e do entendimento do amor divino que ela teve, para que a gente também tenha, e com isso a gente também seja acalentado, acalmado e tranquilizado por esse mesmo amor. Ou seja, ela compartilha as suas visões, os seus entendimentos, como um gesto de amor para a gente, para que a gente possa ter a mesma confiança que ela teve diante daquilo que ela achava que era a morte certa. Por exemplo, Evelyn Underhill também vai dizer isso, que o fruto desse amor e do experimento desse amor divino é justamente esse amor indo para o mundo e servindo como uma fonte de fortaleza para as outras pessoas, especialmente em tempos de dificuldade, né, como o dela. Ali, Primeira Guerra Mundial, todo mundo saindo para a batalha. Ela diz que justamente esse amor divino, essa compreensão, é aquilo que pode nos tornar tranquilos diante do mundo intranquilo, fortes diante do mundo fraco e mensageiros da paz, do entendimento e da compreensão num mundo de violência, desentendimento e incompreensão. Então, tem esse aspecto de que esse amor ele se espalha, ele atinge as pessoas e que toda pessoa que experimenta esse amor tem obrigação de levar esse amor adiante. Muito, muito bonito tudo isso que você falou. Realmente eu fiquei até tocado, assim. Foi uma palavra... Você sabe que você falou palavras poderosas, né, Rafael? Bom, Né, as palavras não são minhas, né? As palavras vêm deles. Então, já é o amor compartilhado aí desde a antiguidade até hoje. E com certeza vai continuar sendo compartilhado. Deus promete, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente tem uma promessa dele de que essa mensagem vai continuar reverberando até o fim dos tempos. Realmente, esse negócio muito, muito incrível. Agora, você fala que a Evelyn, né, ela traz de volta muita coisa dos místicos do passado, principalmente os ingleses, correto? Sim, ela foca muito neles, mas ela também traz místicos de outra tradição, de outras tradições. Ela fala muito bem de outros e ela consegue costurar bastante as ideias de pessoas de épocas diferentes, locais diferentes, línguas diferentes. Perfeito. Você falou que ela, também a Juliana de Norwich e afins, elas influenciaram nossas práticas, né?
Então, por exemplo, qual seria o papel dessa prática da contemplação e da oração silenciosa na espiritualidade deles? Na deles e na nossa, né? Eu lembro que a gente passou por um retiro silencioso na Páscoa e foi deveras interessante. Mas fala um pouco disso mais pra gente, traz mais o lado dos autores. Uma coisa interessante desse ponto é que a experiência divina, ela não é uma conquista, não é mérito da gente. Não tem nada que a gente possa fazer de fato assim para merecer experimentar isso. Então, inicialmente, ela é uma entrega. E a entrega é justamente isso. Vamos silenciar. Nesse momento, a gente não tem o que oferecer. O que é que a gente pode oferecer a Deus? Nada. Não tem nada de nós que Deus queira. Deus já é autossatisfeito. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calar o nosso orgulho, a gente pode calar as nossas vontades, a gente pode calar o nosso desejo, o nosso senso de intelectualidade, de engrandecimento, simplesmente ficar quieto. Ficar em silêncio e esperar que Deus fale. Vou lembrar aqui do profeta Elias, né, que depois daquela situação toda com os profetas de Baal, fugiu para o deserto com medo, e a gente viu, né, que passou fogo, passou tremedeira, passou barulho e tudo mais, mas ele encontrou Deus aonde? Na brisa suave. Então é justamente isso. É um chamado a nós de que a nossa vida é muito barulhenta. Tem muitas coisas, tem muitas influências, tem muita coisa chamando a nossa atenção. E esse chamado à nossa atenção justamente tira a atenção da gente para com Deus. Se a gente está focado o dia inteiro no nosso trabalho, no nosso celular, aqui no nosso WhatsApp, respondendo demandas e outras coisas e tudo mais, qual parte desse momento a gente está em contato com Deus, está tentando ter esse relacionamento com Deus? Então é justamente isso, é um ato de entrega. Elas lembram que a gente precisa se entregar para Deus e deixar Deus fazer o trabalho dele na gente. Contribuir, colaborar nesse sentido, aquietando a mente. E o silêncio é justamente a linguagem da alma diante desse mistério. Veja que quando a gente volta para o Gênesis, a criação inteira é feita pela voz, pelo verbo. Ela é falada. Então, quando a gente se cala, a gente voluntariamente está se privando da habilidade que a gente recebeu de Deus justamente de verbalizar as coisas. Então, de certa forma, o silêncio é uma maneira da gente se colocar no nosso lugar, de dizer, olha, Deus é quem manda, Deus é quem fala, Deus é quem cria. A gente só colabora, a gente só compartilha. A gente não é dono de nada. Então, vamos deixar Deus, vamos deixar Ele falar, vamos silenciar para que Ele possa falar. E é justamente isso que ajuda. O silêncio nos ajuda. É a ferramenta essencial para a gente controlar o ego, os nossos desejos e paixões e tudo mais, e justamente se permitir ser enchido pelo Espírito de Deus e aí ter esse encontro silencioso, esse encontro de nossa entrega e, de certa forma, até do nosso esvaziamento, né? Não sou mais eu, mas Deus em mim. Então, é justamente isso. Isso começa pelo silêncio. A gente não tem como passar por essa experiência falando constantemente no barulho, na falta de atenção, na divisão e na disputa pela concentração e pelas coisas. A gente precisa se acalmar o coração, e então a gente vai se tornar pronto para ouvir. E às vezes até para não ouvir. Uma coisa que Evelyn Underhill fala, que eu acho muito interessante, é que o místico não recebe sempre a resposta. Às vezes o silêncio para o místico é só silêncio. Nem sempre ele vai ter o contato com o divino, nem sempre ele vai receber aquela inspiração maravilhosa. Às vezes não. Depende de Deus nos conceder isso. Mas depende de nós nos abrir para que Ele conceda. Então, mesmo que às vezes a gente passe pela noite escura da alma, né, como se diz, mesmo assim a gente ainda está se abrindo para Deus, esperando que Ele diga e silenciando para que Ele fale. Então, é importante que a gente aprenda a manter essa habilidade de se calar, ficar em silêncio. Inclusive a mente, né, que a mente fala também.
não é só calar a boca, é calar a mente também, os nossos pensamentos. Rafael, como o sofrimento é entendido e transformado na experiência mística? O sofrimento é um ato místico, de certa forma, porque o sofrimento nos aproxima de Jesus de uma maneira que outras coisas não aproximam. Por exemplo, digamos que você quer empatizar com alguém, né? Se você já passou pela experiência daquela pessoa, é muito mais fácil você entender por que a pessoa está sofrendo. E é justamente no sofrimento que a gente participa, de certa forma, até do sofrimento de Jesus. A gente participa do sofrimento de Jesus e Jesus participa do nosso sofrimento. Às vezes é no sofrimento que a gente se une a Cristo. Lembra daquela música, né? Mais perto quero estar, Senhor, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Quando a gente lembra que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Kyrios sofreu, aceitou seu sofrimento, se voluntariou a sofrer e passou pela experiência humana inteira, com todos os seus baixos, todas as suas misérias, todas as suas desgraças, a gente entende que o nosso Deus não é só um Deus que nos olha, que presta atenção em nós, como uma pessoa que está mexendo num boneco, mas é um Deus que entende na pele, verdadeiramente na pele, no corpo, todos os nossos sofrimentos. É um nível de empatia, de relacionamento que só alguém que passou pela mesma coisa consegue entender. Só alguém que teve a mesma experiência sabe como é passar por aquilo. Então, o papel do sofrimento, inclusive Juliana vai falar disso, ela vai dizer, eu orei para que eu pudesse sofrer, para que eu pudesse morrer, para que eu pudesse passar com Jesus pelo que ele passou. E, às vezes, tem um momento que ela diz, né, eu fui meio que ingênua, porque agora eu estou de cama e estou morrendo de fato. Então, Jesus me deu aquilo que eu queria. E ela disse, eu fico triste não porque eu vou morrer, mas porque eu queria ter mais vida para poder aprender mais e me relacionar mais com ele. Mas ela chega a dizer, eu quis sofrer para poder entender o que Jesus sofreu. Eu quis sentir a dor da morte para poder entender o que Jesus sentiu, para poder passar com ele por essa experiência, para poder ter essa empatia que só pessoas que passaram pela mesma coisa vão saber e conhecer uma das outras. Mesmo assim, esse sofrimento, como essa relação com Jesus, essa relação direta de carne para carne, de sofredor para sofredor, mesmo sendo ela uma ferramenta de crescimento espiritual, de revelação do amor divino, porque não importa o que a gente passe, Jesus sofreu mais, Jesus sofreu pior, Jesus sentiu mais, mesmo assim, ela é uma questão de esperança, porque a base do cristianismo, a base da nossa fé, não é o sofrimento, mas é o sofrimento redimido. Não é a cruz e a morte, mas é a ressurreição. Então, apesar desse sofrimento ser algo que, obviamente, a gente não gosta, a gente não se sente bem, além de ser essa ferramenta de se unir a Deus, ela nos aponta para aquilo que vem depois da morte na cruz, para a ressurreição. E nos aponta também para a promessa de Jesus, que aqueles que forem com ele, que estiverem nele, vão com ele também para um momento onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais cruz, onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde a gente vai poder partilhar com ele da glória, da vida eterna, da felicidade, dessa inspiração eterna de Deus. Então, nesse sentido, a gente, pelo sofrimento, pela morte, passa por Jesus no mesmo processo e vai com Jesus para o mesmo fim, que é a nossa esperança. Então, ela faz parte dessa jornada, ela faz parte de conhecer o Senhor. Aquele que não morre nunca vai entender Jesus de fato, porque Jesus morreu. Então, para a gente entender e realmente se relacionar com o nosso Senhor de verdade, e ter esse relacionamento próximo como duas pessoas que passaram pela mesma coisa, a gente também vai sofrer, a gente também vai morrer, a gente também vai chorar, a gente também vai se entristecer, a gente também vai ver nossos amigos e parentes, como Jesus viu, morrerem, e também vai chorar por eles, como Jesus chorou. Então,
Isso faz parte da vida. Isso faz parte do conhecimento e do amor de Deus. A pessoa mística, quando sofre, vai tentar entender nesse sofrimento justamente uma participação na cruz. E isso é uma coisa poderosa. Isso é que faz o Marte, por exemplo. Um Marte é alguém que entendeu isso profundamente. Alguém que tem isso no coração, que leva isso como uma verdade para a vida e para a morte. Esse entendimento é um entendimento que cria um santo, que faz uma figura importante da igreja. E esse é o entendimento que esses autores, essas autoras, nos chamam a compreender. Pode ser que a gente não tenha essa fé, como a fé de Juliana, que pediu para sofrer, pediu para morrer, para poder entender o que Jesus passou. Acho que a maioria de nós não tem, mas nas pequenas partes da vida, nos nossos pequenos sofrimentos, a gente pode entender e ter essa janela aberta para uma compreensão maior do mistério divino, tá? Você citou bastante antes sobre nossa vida, né? Quando você citou o silêncio, que é uma vida muito barulhenta. Apesar da gente ter uma pessoa do século XX, né? E também uma Juliana de Norwich, sendo ali do século XV, como é que esses autores ainda são relevantes para a nossa fé? Essa é uma pergunta importante. Veja, Evelyn de Hill, quando escreveu o Misticismo Prático, que está aqui do meu lado, o livro foi publicado basicamente no primeiro mês da Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo estava em burburinho, a Inglaterra estava se preparando, se armando para a guerra, os soldados estavam começando a ser destacados para irem para as suas zonas de combate. O mundo estava sem esperança. Aquela esperança, né, do iluminismo, que a razão ia trazer para a Terra um mundo de paz, de conhecimento perfeito, de grandes maravilhas, acabou-se completamente na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial provou que a razão sozinha, a razão pura, não nos leva à felicidade. E para muita gente, aquilo ali foi um momento trágico. Para muita gente, foi um momento de uma decepção de uma geração inteira que tinha uma vista de um futuro glorioso baseado na razão, que ia acabar com todas aquelas crendices medievais e criar uma era de ouro. Nada disso. O mundo ia se colocar numa matança sem sentido, completamente maluca. Muita gente não ia voltar para casa, muitas famílias iam ser despedaçadas. E convenhamos, esse é um mundo que a gente consegue entender. A gente vive num mundo hoje que tem guerra, que tem sofrimento. E outra, o sofrimento hoje é um sofrimento que não é como o sofrimento da Primeira Guerra Mundial, onde o povo, às vezes, que ficou no interior, só ouvia nas cartas e no rádio. Hoje, quando a gente entra na internet, quando a gente olha em algum lugar, a gente vê a miséria, a desgraça, o sofrimento humano de cara, assim, na nossa cara. Então, a gente entende o que Juliana estava passando. Juliana passou por uma peste, né? Estava morrendo por causa dela e sobreviveu. Mas muitos outros não sobreviveram. Ela deve ter visto muita gente, até da sua própria ordem, que morreu nesse processo. Muitas pessoas conhecidas. Vilas inteiras foram dizimadas. Todos nós passamos, poucos anos atrás, por uma pandemia, onde todo mundo estava com medo de morrer também. Então, o pessoal da época lá da Nuvem de Não Saber estava passando por períodos problemáticos na religião, na fé, né? Aquele momento ali é o momento onde a gente teve primeiro o papado de Avignon, né? Onde o Papa saiu de Roma e ficou na França e enfraqueceu a fé romana. E depois aquele momento onde teve os cismas, né? E a gente teve primeiro 2 papas e depois 3 papas. E então os países da Europa se dividiram para saber quem era o papa correto, quem era o papa certo, e estava toda aquela agonia, porque um papa estava excomungando o outro, e um povo que estava abaixo de um papa estava sendo criticado por outro, sofrendo interdição. E logo depois tem a Reforma Protestante, que vai mergulhar a Europa numa guerra, nas guerras da religião, né, onde a gente tem massacres dos 2 lados, e problemas políticos e perseguição e tudo mais. A gente entende isso hoje.
A gente tem uma igreja cristã que hoje, em alguns locais da África, está sendo massacrada, está sendo morta. Tem um genocídio na África hoje acontecendo contra populações cristãs. A gente tem nossos irmãos e irmãs no Oriente Médio, em vários locais do Oriente Médio, sendo bombardeados, fuzilados, destruídos. E não só no sentido religioso, assim, de ser perseguido. A gente vive um momento onde a fé está em crise, como estava na época. Na época, a vergonha do papado de Avignon e dos 3 papas deixou muita gente sem esperança na fé, porque disse, ué, se Jesus é um, por que tem 3 papas na Europa? E a gente chega num momento hoje onde a gente vê isso, onde muitas vezes a nossa fé está sendo usada para fins políticos, de vários lados, onde a fé se torna palanque de pessoas políticas, onde se torna pauta de projetos de poder alheios, onde a fé não é mais interessante pela fé, pelo Jesus, pela ressurreição, pelas promessas, pelo amor de Deus, mas ela se torna interessante porque ela nos ajuda a levar uma pauta adiante. Por mais que às vezes essa pauta seja uma pauta até boa, até justa e tudo mais. Mas a fé não é isso. As coisas acontecem porque a gente tem fé. A fé é que nos leva a ser a luz do mundo e o sal da terra. Não o contrário. Não é porque a gente é bom que a gente tem fé. A gente tem fé para ser transformado pelo Espírito Santo. Então a fé vem primeiro. Então hoje em dia a gente vive num mundo que qualquer um desses autores entenderia. Um mundo que tem doença, tem peste, um mundo que tem guerra, um mundo que tem uma religião que muitas vezes está falhando e fracassando em cumprir o seu papel, onde a igreja às vezes não cumpre a missão divina da maneira que deveria, se desvia, perto aqui, tem um escândalo aqui e ali, tem uma briga aqui e ali. Isso não são coisas que mostram para a gente o caráter de Deus. Pelo contrário, essas coisas mostram o caráter humano. Então, lendo, ouvindo pessoas que passaram por isso e que mesmo assim conseguiram manter a fé, conseguiram nos falar do amor de Deus, conseguiram viver o amor de Deus até o fim, plenamente, é uma esperança gigante. Porque a gente pode ver que é possível. A gente não precisa sair desse momento que a gente está na história sem fé. Pelo contrário, a gente pode ver as pessoas que passaram por momentos piores e entender como elas mantiveram a fé e encontraram a Cristo, especialmente nesses momentos. A igreja é chamada para atuar muito mais quando os dias estão ruins do que quando os dias estão bons. É na escuridão que a nossa fé, que o testemunho da igreja, que especialmente o seguir Jesus, mais brilha. E essas pessoas mostram exatamente como a gente pode fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? No mundo que está caindo aos pedaços, como é que a gente pode nos manter tranquilos, inteiros, íntegros, com a fé no lugar certo, na rocha fundamental das nossas vidas, da nossa existência. Especialmente como a gente pode levar as boas novas para as pessoas que estão sendo sufocadas por essas coisas. Então, é completamente relacionado com o que a gente vive. Tem tudo a ver com a nossa realidade hoje em dia. E seria bom a gente aprender isso, porque é bom a gente aprender com a experiência dos outros. A gente, às vezes, não precisa passar pelas mesmas coisas para aprender. Se a gente olhar uma pessoa que já passou, ouvir com atenção e colocar suas palavras em práticas, a gente pode cortar essa parte, pular essa parte e já ir para sermos efetivos na propagação do Evangelho, no testemunho de Jesus, especialmente nesses dias difíceis. Amém. Rafa, como a espiritualidade deles influenciou a tradição anglicana contemporânea? E também puxar um pouco a pergunta para você, qual desses autores mais te impactou pessoalmente? Boas perguntas. A tradição anglicana, de certa forma, depende desses autores. A gente tem aí, na modernidade, um reavivamento do interesse pela mística, pela oração contemplativa. A gente vê até as ordens anglicanas voltando a existir, né, depois da reforma, onde houve a supressão dos mosteiros. Hoje a gente tem, de novo, ordens anglicanas, ordens contemplativas, que estão buscando, de novo, esse entendimento de Deus. Tem a participação dos anglicanos em movimentos que buscam isso, tipo Taizé, por exemplo, é um exemplo. A gente tem
aqui, por exemplo, no Brasil, já algumas ordens anglicanas que têm carisma muito interessantes, muitos místicos, beneditinos, por exemplo, franciscanos, que estão buscando trazer de volta, e eu vejo que a espiritualidade desses autores é um impulso justamente a buscar isso, a buscar essa vida contemplativa, mesmo que não seja numa ordem especificamente, mas o fato das ordens estarem existindo, crescendo, ampliando, é uma prova de que sempre existe o desejo de encontrar o silêncio, encontrar a paz, de encontrar Deus nessa experiência. Outra coisa, Juliana e Underhill, elas estão no calendário litúrgico. Por exemplo, o meu livro de oração comum aqui comemora elas. Tem uma data para cada, justamente pelo reconhecimento de como elas são importantes na nossa história. Tem lá tanto para Julian de Norwich como para Evelyn Underhill e para outras místicas e místicos, Teresa d'Ávila, João da Cruz, estão todos no nosso calendário. E se está no nosso calendário é por quê? Porque eles são bons exemplos, exemplos de fé, exemplos de fidelidade, exemplos de uma vida cristã bem vivida, tá? Então, a gente tem justamente esse também o enraizamento, né, na vida paroquial, na vida sacramental. Esse tipo de diálogo, por exemplo, quando a gente tenta trazer mais essas informações, é resultado direto do século XX, onde se tentou trazer isso de volta. A gente não estaria conversando possivelmente sobre isso hoje se Evelyn Underhill não tivesse escrito no século XX todas essas coisas e trazido essas pessoas de volta. Então, isso influencia na nossa vida também, na nossa maneira de encarar os sacramentos, a transformação interna, de entender a oração, de fazer a oração, tanto na vida particular quanto na vida da congregação, né, da paróquia, da missão, é influenciado, especialmente quando a gente conhece sobre essas coisas. E interpretação, em termos de quem mais impactou para mim, no momento eu diria que a pessoa que mais me impactou foi justamente Evelyn Underhill. Eu tive o prazer de traduzir um livro dela, e eu acho que a maneira como ela fala, a maneira como ela expõe as coisas, trouxe para mim uma familiaridade muito grande. Tem uma história que ela conta que eu gosto muito, que eu me identifiquei imediatamente quando eu li, que foi a história de duas pessoas. Uma ela chama de olhos e a outra de sem olhos, basicamente. Ela diz que sem olhos, quando ele vai fazer uma jornada, a preocupação dele é em chegar. Ele quer só chegar e tudo se torna um esforço para o ponto final. Todas as atos, todas as atitudes, tudo é feito com aquela visão única em chegar. E para ele, isso é o que importa. Já olhos, que é outra pessoa, quando vai fazer uma jornada, vê o caminho. Olha para as plantas, olha para as árvores, descobre as peculiaridades do caminho, o que tem embaixo das pedras, os animais que estão cantando, e aproveita cada coisa disso, aproveita a brisa, aproveita o sol, de forma que não só a chegada, mas a jornada se torna prazerosa. E aí ela vai dizer, quando essas duas pessoas se encontram, parece que elas não fizeram o mesmo caminho. Elas andaram justamente pelo mesmo lugar, mas elas tiveram experiências tão diferentes de fazer essa caminhada que parece que elas estão em mundos diferentes. E aí a pergunta é, qual a pessoa que aproveitou mais, que teve mais feliz, mais em paz, mais tranquila e que possivelmente teve a maior oportunidade de ter uma iluminação sobre Deus, como aquela da nós que a gente começou olhando para uma árvore e percebendo que Deus cuida, cria, mantém e ama todas as coisas. Sem olhos, que estava focado só em chegar, ou olhos que todo o caminho para ele era uma coisa maravilhosa e uma descoberta. A gente precisa ser olhos. A gente precisa ver o amor de Deus em todo canto. A gente precisa ver a obra de Deus em todo canto. A gente vive arrodeado das coisas que foram criadas pelo comando divino. Essa parede aqui não existia sem o amor de Deus. Essa câmera não existia sem o amor de Deus. Tudo isso aqui é fruto porque o nosso Deus disse, haja luz e houve a luz. E construiu isso aqui com cuidado para que a gente pudesse aproveitar,
partilhar e viver nesse meio. Quando a gente começa a ter essa visão de que até as paredes da nossa casa são fruto do amor divino, as coisas mudam radicalmente na nossa vida. E, obviamente, gente, que a gente não vai conseguir todo dia fazer isso. Tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente passa pelos cantos e a gente nem se percebe, quanto mais perceber as coisas. Mas o cultivo, a tentativa e a prática, quando a gente consegue, quando a gente pode, de uma visão de mundo mais profunda, ajuda muito a nossa fé. Porque a gente entende que se até as paredes da casa dependem do amor de Deus e existem porque Ele nos ama, a nossa vida inteira é assim. E aí, quando a gente entende nos nossos momentos que a gente tem essa revelação espiritual, que a gente é criado, mantido, amado por Deus, a gente consegue relaxar, ter paz de uma maneira que a gente não consegue de nenhuma outra forma. Obviamente, eventualmente, depois de 30 minutos, a vida chama e tudo mais, e a gente sai daquele momento. Mas esses momentos, assim, pequenos, eles transformam a nossa fé e têm uma capacidade muito grande de nos dar alívio, tranquilidade, força, poder, coragem, disposição para poder levantar todo dia, proclamar as boas novas, seguir adiante, tentar fazer a vontade de Deus, tentar manter esse relacionamento com Ele. Eles são momentos de renovação para a gente. Então, Evelyn The Hill me atingiu nesse sentido. Quando eu li essas coisas, eu coloquei momentos da minha vida onde eu fui as duas pessoas, né? Tanto a pessoa que não vê quanto a pessoa que vê, e comparei. Eu disse, poxa, seria melhor se eu tivesse prestado atenção em todo momento e não só em alguns. Vou fazer o meu melhor para que eu possa prestar atenção a partir de agora, especialmente ser grato por tudo aquilo que Deus colocou e por me ter colocado aqui, para eu poder aproveitar, conhecer essas coisas e ter um relacionamento com Ele. Então, foi um impacto muito forte, assim, basicamente, para mim. E eu lembro justamente, perfeitamente, dessas descrições, porque eu fiquei com elas na memória até agora e possivelmente vou continuar com elas durante muito, muito tempo. Perfeito. São, de fato, palavras muito edificantes. Eu queria que tu falasse pra gente como são boas formas, assim, de entrar nesse mundo místico. Parece que tu tá chamando alguém pra brincar de Harry Potter ou de Senhor dos Anéis, soltar feitiço, mas não, né? Já foi explicado aqui. Como é que obra você recomenda? Qual é o approach, qual é a aproximação que você recomenda, Rafael? Olha, se a pessoa quer consolo e esperança no meio da dificuldade, Juliana de Norwich, Revelações de Amor Divino, é ótimo. Como a gente já falou, ela estava na cama, prestes a morrer, plenamente confiante de que iria morrer, e mesmo assim, uma fé inabalável, uma coragem incrível. Se você que está assistindo estiver passando por dificuldades, leia Revelações de Amor Divino, porque você vai ver outra pessoa passando por dificuldades, que não consegue nem controlar o próprio corpo, que já perdeu as forças até, de certa forma, da própria respiração, ainda mantendo uma fé inabalável. E vai ser, com certeza, uma fonte de esperança muito forte. Para quem quer entender um aprofundamento contemplativo assim, e ir a fundo nisso, eu diria que A Nuvem de Não Saber é boa. Pseudo Dionísio sempre é bom, embora seja meio complicado, mas é excelente. São maneiras bem profundas de estudar, de ver como é que funciona. E para quem quer uma porta de entrada e uma explicação, uma sistematização, uma maneira mais moderna, ocidental, de ver as coisas, e às vezes até bem mais acessível, Evelyn The Hill é uma boa forma de começar. Com certeza, porque ela vai ser aquele que tem basicamente a menor barreira de entrada em termos culturais, linguísticos e tudo mais, e que vai conseguir tratar desse assunto tanto para a pessoa que nunca viu na vida, quanto para a pessoa que já conhece profundamente o assunto. Ela consegue cuidar dos dois tipos de leitores de uma forma muito capaz. Então, recomendo isso. Mas, numa visão prática, uma coisa que a gente pode fazer é verdadeiramente olhar para uma coisa assim do nosso dia a dia. Você está passando na rua assim,
e você olha tipo para um carrinho de bebê. Pá, como é que aquilo mostra o amor de Deus na sua vida? Se Deus construiu tudo, e tudo está aqui porque Ele quis e porque Ele mandou, deve ter um propósito em cada coisa. Às vezes, é uma coisa que Evelyn Underhill, inclusive, sugere que a gente comece a pegar coisas do dia a dia assim, e usar elas para chegar de volta a Deus. E eu acho uma estratégia muito boa. Se você quiser testar isso hoje, pega uma coisa randômica assim, diga, tá, como é que o amor de Deus trouxe isso até aqui? E aí você vai pensar e você vai entender que, no final das contas, tudo que existe está sobre a vontade e sobre o amor divino. Mas esse refletir mostra para a gente, deixa para a gente isso claro, de uma maneira que é muito acolhedora e muito tranquilizadora. É uma técnica, assim, que eu acho muito útil na nossa vida, que a gente deve fazer sempre, sempre pegar, tipo, tá, mas como é que o amor de Deus trouxe isso para cá? Isso está aqui, representa o quê no amor de Deus, segundo a minha compreensão? E a gente vai, às vezes, muitas vezes, se pegar surpreso da resposta e daquilo que a gente entende e daquilo que a gente contempla fazendo essa pergunta simples. Amém. Rafael, você pode mostrar o livro de Evelyn para a gente? Sim, posso. Esse livro aqui é o Misticismo Prático. Eu terminei de traduzir ele 1 mês atrás, mais ou menos. Foi um trabalho bem complicado que me levou muitas madrugadas para poder terminar. Bastante, mas foi muito bom. Eu gostei muito de ler esse livro. Esse livro aqui é uma excelente introdução para qualquer pessoa que quer conhecer o assunto. A linguagem dele, lembramos, início do século XX. Às vezes vai ter uma palavra ou outra que vai ser mais difícil, mas isso não impede a compreensão dele nesse momento. Ele não é um livro difícil de ler, complicado de ler. Então, eu recomendo ele. Eu sei que tem outra tradução dele disponível em português. Não sei como é que ela é, não cheguei a olhar, mas as pessoas com quem eu conversei sobre esse livro aqui e que pegaram as primeiras edições dele, as primeiras impressões, me disseram que está tranquilo, que dá para entender que a tradução conseguiu representar bem os pensamentos de Evelyn Underhill. Então, eu fico bastante feliz e ofereço, né, como uma possibilidade para quem quiser conhecer. Lembrando, essa é uma obra feita por uma pessoa só. Tenho certeza que poderia ainda estar melhor em alguma coisa, mas para as pessoas que já leram e que eu perguntei, para elas está bastante compreensível e está bem representado. Então, eu considerei bom publicar, já que está apresentável, as pessoas conseguem entender, compreender e passar a mensagem, então é bom o suficiente para ser lido. Certo? Então, ela é possível de ser encontrado, não é muito difícil. Eu criei até um sitezinho que guarda ele lá tem os links todos, que é sarumbrasil.com, lá tem o livro, inclusive lá tem o primeiro capítulo também inteiro, para quem quiser olhar o primeiro capítulo é o que é misticismo, basicamente. Evelyn Underhill vai justamente discutir o que é, e ela vai desmistificar o misticismo, basicamente, para a gente. Então, tá lá, sarumbrasil.com, vocês vão ver essa amostra e vai ter o link para a compra do livro atualmente, tá? O livro hoje, pelo que eu entendi, está por R$35. Foi um dos preços mais baratos que eu consegui colocar, basicamente. E eu gostei da impressão, ele tá bem formatado, está bem impresso. Eu acho que está uma obra boa, que eu, inclusive, estou lendo de novo, estou gostando. E eu já estou trabalhando na próxima tradução, que é Os Místicos da Igreja, onde Evelyn Underhill apresenta para a gente, durante esse todo o tempo de cristianismo, quem foram essas pessoas que foram os maiores expoentes dessa maneira de pensar, quais foram as coisas que ela entenderam, o que é que a gente pode aprender com cada um. Então, esse aí já está no forno, daqui a algumas semanas, possivelmente deve estar pronto também. E aí, planos aí lá para dezembro é traduzir realmente a obra grande dela, Misticismo,
que é onde ela faz toda a sistematização inteira, completa do assunto, e essa aí é bem maior. Esse aqui, que eu estou com ele na mão, tem 140 páginas, os místicos da igreja devem ter mais ou menos 200, foi o que eu olhei até agora. O Misticismo, que é o livro maior, que vai ficar aí para dezembro e janeiro, deve vir com 700 páginas por baixo. Então, esses são os 3 próximos a esperar. Tem muitos outros livros aqui na minha lista para tradução, mas como eu não consigo me dedicar exclusivamente, vai demorar um pouquinho. Esses são os 3 mais próximos, assim, que já tem uma ideia de que vão sair. Vamos orar por você, e quando ele receber meu exemplar, a gente faz uma review dele. Tá Reverendo, bom. tem como fazer uma oração para a gente, uma bênção? Eu? Sim. Vamos. Senhor Jesus, nos ajuda a silenciar, a afastar o nosso ego, as nossas vontades, as nossas paixões, para que o Espírito possa nos preencher. Nos ajuda, Senhor, a encontrar em nossos dias momentos de comunhão contigo, momentos de iluminação, momentos de contato contigo. Permite, Senhor, que nós tenhamos esses momentos para aprender, refletir, entender, especialmente participar do teu amor. Não participar só intelectualmente, no entendimento, como um dicionário, mas participar mesmo, experimentar, sentir, estar cheio, completo do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. Nos ensina, Senhor, a calar mais, a ouvir mais, para que, como o profeta Elias, a gente possa te encontrar numa brisa suave. E então descansar o nosso espírito na paz que só o Senhor pode dar. Nesse mundo difícil, nos dá fé. Nesse mundo complicado, nos dá coragem. Diante das adversidades, nos dá força para proclamar a tua palavra, levar o teu evangelho e a fazer a tua vontade, mesmo quando isto for sofrido. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos ilumina, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos criou, nos mantém e nos ama. Nos lembra disso todos os dias. Mantém isso nas nossas mentes e incendeia os nossos corações para a tua vontade e para o fazer do bem da tua palavra. Te pedimos isso no teu nome, o nome grandioso de Jesus Cristo, que vive com Deus Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, para que a gente, como o apóstolo Paulo diz, para que a gente corra para o nosso alvo, o nosso objetivo, que é o próprio Cristo. Que a gente nunca pare, nunca descanse, nunca falte nessa caminhada, para que a gente vá ceiar com Ele numa ceia infinita, onde não tem sofrimento, não tem dor, onde é paz, tranquilidade e comunhão com o próprio Criador. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido para hoje. Amém. Deus abençoe vocês, seus estudos, e até a próxima.